propósito muito grande de transformar a empresa que a gente está, para que ela seja o melhor que ela pode ser como empresa. O que é a coragem? É você dar cor ao agir. Coragem, né? Tem uma palavra que talvez resuma o principal desafio: equilíbrio. E tem coisas que a gente não precisa ficar ali com a mão na massa, né? A tecnologia pode nos favorecer até pra gente ter mais qualidade de vida, né? Eu hoje tenho realmente esse hábito de conscientemente olhar para as pessoas do outro lado da mesa e desejar que elas tenham um pouco da minha energia boa que eu estou emanando. Desejar que aquilo seja genuíno. Está começando o episódio 68 do Lamparina Cast. Bem-vindos ao podcast mais humano do Brasil, o podcast oficial aqui de Brasília, onde exploramos as facetas mais intrigantes da vida do ser humano. Hoje estamos especialmente animados por mergulhar num tema muito importante, que é a formação, tanto de carreiras e também como ser humano, né? Um assunto vital, que é um mundo de constante inovação, né? É bem importante a gente estar sempre falando disso, né? Da nossa formação. Eu sou o Vitor Mesquita, músico e produtor audiovisual. Estou ao meu lado com meu amigo Fábio Gabriel, host aqui do Lamparina Cast, mestre em Jiu-Jitsu e líder de iniciativas sociais aqui em Brasília. Muito legal, um projeto fantástico. Esse episódio é apresentado a vocês pelo FIBO, uma inteligência artificial inovadora que está transformando a preparação dos estudantes para o Enem. A FIBO não é apenas uma ferramenta de estudo, é um companheiro de jornada para o sucesso acadêmico. É isso aí, exatamente. Vitor Mesquita, um grande produtor audiovisual que existe aqui em Brasília e no cenário nacional, né? E hoje estamos honrados em receber Bento Bueno. Seja bem-vindo, Bento, ao Lamparina Podcast. Antes de iniciarmos nossa conversa, já se inscreva em nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações e compartilhe com os amigos. Bento tem uma carreira de 18 anos, ocupando cargos em multinacionais com foco de criar pontes entre o governo e tecnologias emergentes, que possibilitem a transformação digital com foco no cidadão. Formado em Administração de Empresas e ênfase em Gestão Pública da Universidade de Brasília e pós-graduação em Gestão Pública pela FGV. Há 8 anos na Oracle, hoje lidera o time de vendas para o setor público no Brasil. Bem-vindo, Bento Bueno. Obrigado. Bento, como foi sua experiência e como é a sua experiência na formação, na sua formação real, na sua formação empresarial e na sua formação familiar, né? Uma pergunta extensa, mas começamos com essas perguntas aí que vêm movimentar todo esse nosso podcast hoje. Mas seja bem-vindo ao podcast Lamparina. Pô, legal. Primeiramente, muito obrigado por me receberem aqui, pelo convite. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo Lamparina. Assim, eu que escuto vários dos episódios de vocês, já me inspirei muito, já conheci histórias muito legais. Então, de novo, é um orgulho, uma honra poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história, das minhas visões. Então, obrigado. E respondendo a tua pergunta, Fábio, a minha vida, né, ela tá sempre muito conectada a esse lado pessoal, a minha formação pessoal, com a minha formação profissional. Eu sou um cara que tive muita sorte, né? Alguns chamam de sorte, eu também chamo muito de bênção, de ter uma família onde o diálogo era constante. Então, eu aprendi e evoluí tanto com a minha mãe, né? Num perfil de conversar e de valorizar muito o que eu e meu irmão pensávamos desde muito novo. Então, eu sempre tive ali um espaço dentro de casa, aquele espaço muito aberto para o debate, sem verdades absolutas e dando muito direito da gente ter a nossa própria opinião. Então aquilo para mim foi um grande ponto de partida da vida, muito legal. Eu tive no meu pai um exemplo de um cara muito trabalhador, muito focado em gerar impacto por onde ele passava. Então, e a minha mãe, não só com esse espaço de debate, de discussão, mas também criando na gente a noção clara de que fazer as coisas com amor é o caminho, é o único caminho. Então, isso é um caminho, isso são coisas que eu sou muito grato e formaram ali o início da minha vida ali, infância, adolescência, e continuando ali na minha trajetória, eu tive
também a bênção. Na época, muitos ficaram preocupados, eu também fiquei preocupado. Eu fui pai muito jovem, fui pai aos 17 anos. Né? Para a maioria das pessoas isso é, caramba, como é que você faz? 17 anos você não está pronto, você é jovem demais, como é que você vai criar um filho? Mas para mim, com o passar dos anos, eu entendi o tamanho da bênção e da sorte que eu tive de vivenciar essa experiência tão jovem. Né? O Luca, meu filho, hoje com 22 anos, foi realmente um prêmio, um presente de Deus, que me ensinou a buscar o meu maior potencial. Porque a partir do momento que eu me tornei pai, eu tinha uma outra vida que dependia da minha. Eu tinha alguém que ia olhar para cima e ia buscar ali uma inspiração, um conselho e um exemplo. Então, aquilo fez com que eu, numa idade jovem, fosse atrás de saber, cara, o que o Bento pode ser? Qual é o meu maior potencial? Onde que eu posso chegar? Porque onde eu puder chegar, eu vou ser inspiração para o meu filho. Né? E isso fez realmente no início da minha vida eu mudar drasticamente uma visão de um adolescente que estava ali ainda naquela coisa da putz, não quer tanto estudar, quer mais a diversão com os amigos e tudo, e fez eu entrar focado, foquei, passei no UNB de primeira, no PAS, no vestibular, entrei numa multinacional para estagiar já no 3º semestre, me destacava ali no estágio porque eu entrei no modo de, cara, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Porque, tem alguém aqui que vai se espelhar em mim. Então, isso foi uma sorte. E também, logo depois, meu filho tinha 1 ano, eu já conheci a minha atual esposa, que a gente está há 20 anos juntos. Então, ela se tornou a minha grande parceira de evolução na vida, né? Porque eu digo, a parceria, ela é mais do que só o cuidado um com o outro, a atenção. É uma parceria de evolução, né? Eu tô ali, de alguma forma, ajudando, influenciando ela, e ela tendo um papel enorme de influência para mim, me tornando uma versão melhor de mim. Então, e esses aspectos da família, para mim, eles estão diretamente atrelados a quem eu me tornei como profissional. Ô Bento, desculpa já te interromper, claro. Mas só para pegar o gancho, né? Criar filhos e dirigir empresa. Qual a semelhança disso? Cara, é legal você fazer essa pergunta porque, para mim, tem uma conexão quase que total entre esses dois, vamos chamar aqui de talentos, de habilidades, né? Eu acho que uma habilidade para você criar um filho e habilidade para você liderar, gerenciar pessoas numa empresa. Eu digo, a criação do meu filho, eu tenho, e aí até aqui fica uma dica aqui para todos que estão nos acompanhando, para mim tem um papel muito grande de valorizar a inteligência daquele ser humano desde o primeiro dia de vida. De você, de fato, criar aquele teu filho, querendo ajudar ele a atingir esse seu potencial, mas desde pequeno valorizando a inteligência dele e conversando e sabendo que ali tem alguém capaz de entender tudo. Então, a minha forma de criar meu filho foi, desde muito pequeno, eu sempre conversei com ele, desde bebê. Ele bebê, se eu tinha que deixar ele no berço chorando porque era hora de dormir, eu conversava com ele do mesmo jeito que eu estou conversando com vocês. Explicava, dizia para ele, faço a mesma coisa, Luca, olha, é isso, você tem que dormir, é importante para você dormir aqui no seu quarto e tal. Então, essa dinâmica de valorizar a inteligência dele foi formando a nossa relação e a maneira como ele ia compreendendo tudo que eu queria passar para ele. E depois, quando ele foi crescendo, eu comecei a ter uma dinâmica, eu falo muito com os meus amigos que têm filhos pequenos, a dinâmica de como que você trabalha causa e consequência com o seu filho. Porque, para mim, a melhor coisa que um pai pode fazer é justamente trabalhar isso e garantir que naquela formação da infância e da juventude, ele esteja pronto para a vida adulta, onde a causa e consequência é uma lei. É isso, você tem, né, tudo que você faz vai gerar uma consequência. E, em geral, na vida adulta, não tem para quem você pedir assim, não, mas me dá mais uma chance, não, mas olha só, pai, não era isso que eu queria. Não, na vida adulta, se a gente faz, você tem a consequência. Então, você criar essa relação para o seu filho é fundamental. E com o Luca, a maneira que eu fazia quando ele era mais novo de, por exemplo, dar castigos, era o seguinte, se ele fizesse uma coisa errada pela primeira vez, não tinha castigo. Podia ser qualquer coisa, mas foi a primeira vez que ele fez uma coisa errada, eu simplesmente sentava, conversava com ele e explicava para ele o porquê que aquilo estava errado. E normal, quando ele era novinho, isso começou ali quando ele tinha uns 3 anos, eu já comecei a fazer isso.
Eu sempre ia na altura dele, então nunca ia conversar de cima para baixo, eu agachava, falava na altura dele, explicava para ele, via se ele tinha entendido, pedia para ele me devolver. Pô, o que você entendeu do que a gente falou? Aí ele, não, eu entendi que isso está errado e tudo. E aí eu combinava com ele a consequência, eu combinava com ele o castigo, se ele repetisse aquela coisa errada. Então depois que ele já entendeu que aquilo está errado, ele estava combinando comigo, a gente discutia, cara, ó, vai ter um castigo assim se você fizer de novo. Concorda? É só não fazer, você já entendeu que está errado, não tem por que você fazer isso de novo. E aí ele já sabia. Isso quer dizer que ele não repetiu? Claro que não, ele sabe, a criança vai continuar fazendo, mas quando vinha o castigo, não era uma coisa assim que ele falava, caramba, meu pai, pô, injusto pra caramba, me deu um castigo, pô, de onde que ele tirou de me tirar o PlayStation, o futebol, as coisas que eu mais gosto? Não, ele combinou contigo, cara, você sabia que era assim. E isso foi durante toda a vida dele, desde essa idade, 3 anos, até depois da adolescência. Primeira vez que eu peguei ele numa mentira, que pra mim era disparado o pior de todos. Eu falei, pô, ó, todas as outras coisas erradas você vê, mas é uma mentira. E aí a gente foi trabalhando essa relação. Então, isso pra mim me ajudou também a aprender como lidar com a formação de pessoas. Né? Ou seja, como que você trabalha dentro de uma organização querendo o melhor para aquelas pessoas que estão ali. Como que você trabalha para desenvolver aqueles seres humanos e ajudar eles a atingirem o seu potencial máximo dentro do seu propósito de vida. Então eu trago muito do que foi a minha criação com o meu filho para a forma como eu lido com o meu time. E aí eu trago em todos os aspectos, porque eu acredito que colocar o amor como a base de tudo que você faz é uma das principais chaves de sucesso e felicidade. E se você coloca amor em tudo que você faz, você tem um time que está ali acreditando naquilo que você está trazendo, trabalhando numa linha, putz, cara, eu realmente coloco amor na relação com cada um deles. E quero, da mesma maneira que eu quero pro meu filho, eu quero ver eles se desenvolverem, eu quero ver eles atingirem seu potencial máximo. E isso envolve tanto esse carinho, o cuidado, o reconhecimento, a valorização, dar o crédito quando a pessoa faz uma coisa legal. Pô, quantos pais não chegam quando o filho, pô, manda bem? Cara, qual é o sorriso e a alegria do pai de ir lá, dar parabéns pro filho e não sei o quê? Pô, por que na empresa, tantos líderes, quando os caras fazem uma coisa boa, é assim, não, porra, legal, cara, bom demais. Não. Pô, não, cara, todos somos seres humanos, todo mundo gosta esse tipo de reconhecimento. E da mesma forma as cobranças. Por que a gente cobra nosso filho e a gente pede para ele fazer alguma coisa melhor do que ele fez? Porque a gente sabe que ele pode, chegar naquele potencial. Então, com o meu time, eu busco sempre isso, falo assim, gente, vamos sempre evoluir, a gente está nesse mundo para evoluir. Então, eu acredito muito que a relação entre felicidade e evolução, ela é uma relação direta. Então, eu não digo que a gente cobra as pessoas para serem mais performáticas, para serem uma melhor versão deles, só para atingir um resultado. Eu realmente acredito que cada um que evolui e vai se tornando uma versão melhor de si mesmo, se torna uma pessoa mais feliz. Então, para mim, eu quero muito conectar o mundo dos negócios, alta performance, atingir resultados, com essa conexão das pessoas se tornarem uma versão melhor delas e se tornarem mais felizes nesse processo. Beto, desculpa, Vitor. Por favor. É que fica mais sustentável, né? Porque, beleza, alta performance, você vai lá, tá atingindo os objetivos e tal, só que, de certa forma, vai abrindo um buraco em outros pontos, que nem sempre são visíveis, né? Então, como você falou, né? A gente evoluir de forma global, diversos elementos que nem sempre estão ali diretamente vinculados àquela função da pessoa, aquele objetivo da pessoa, isso faz total sentido, né? Porque, por exemplo, você falando, né, seu filho com 22 anos, né? Eu tô com um filho de 2 anos e uma de 8 meses. Que massa. Então, pequenininhos. Então, se o que você falou assim, eu já venho fazendo, já desde de pequeno mesmo. E você falando com 22 anos, seu filho tá... Eu me desculpa, assim, quem tá assistindo, assim, se você ensina ensina na internet as pessoas criarem filhos, seus filhos são muito pequenos, me desculpa, mas eu acho que a experiência vale... Assim, é outra conversa, porque... Na prática, né? Na prática, porque assim, quando a gente tá criando filho, eu tô falando isso que eu tenho 2 anos de ser pai, né? De ser pai. Então, de certa forma,
erro e acerto. Você vai experimentando. É um aprendizado uma abordagem constante, assim, vou fazer outra abordagem assado. Perfeito. E assim, provavelmente meu filho pode dar certo determinada abordagem, mas pode ser que pro filho de outra pessoa, se meu filho fosse diferente, teria que ser outra abordagem. E a mesma coisa a formação de equipe. Quando eu estou com o meu primeiro colaborador, com o meu sócio ali, né, a gente está 2 pessoas, é uma abordagem. 3, aí entra outra pessoa. 4, 5... Aí qual é a função disso? Aí entra totalmente outras abordagens. Quando você falou a experiência, né, de 20 anos, com essa experiência e assim, trazendo para o lado pessoal, profissional, né, eu acho que isso tem um peso, né? Porque como a gente até entrevistou esses dias uma senhorinha de 94 anos, ela falou, a forma que eu ensino meus filhos, eu estou feliz hoje porque é como eles ensinam os filhos dele, meus netos, legado, e meus né? netos ensinam os meus bisnetos. Ou seja, olha a experiência, vou falar o quê? Vou sentar e vou ouvir, né? Na verdade, o que mais vale são essas experiências, né? Eu acredito que o que mais vale na vida são as experiências, né? E você viu que deu certo com o seu filho, né? Exato. E quais são os principais desafios que você tem, familiares, e também os principais desafios para a formação de um time? Cara, é legal você perguntar, porque realmente eu vou te responder. Tem uma palavra que talvez resuma o principal desafio: equilíbrio. Isso, para mim, é o maior desafio. Se eu disser assim, cara, o que você mais gasta tempo refletindo e tentando? É achar a dose certa, equilibrar da forma certa, conseguir ser um cara que está dentro da minha empresa, na Oracle, que, cara, é uma empresa hoje que, assim, eu tenho uma alegria enorme de fazer parte, porque é uma empresa que tem um papel muito grande de transformar o mundo. Essa é verdadeiramente, genuinamente o objetivo da empresa. E eu, dentro dessa empresa, com a capacidade de ter uma liderança, eu quero muito poder fazer o melhor que eu puder fazer para tanto a Oracle, para as pessoas, né, e principalmente para os clientes da Oracle, que são aqueles que são impactados por tudo que a gente faz. E no meu caso especificamente, que lidera uma organização que trata com o setor público, isso para mim tem um peso ainda maior, porque eu digo, é muito legal a gente ter produtos, tecnologias e conseguir ajudar clientes e empresas a se tornarem melhores no que elas fazem. Então é muito bacana se você tem um cliente varejista, um cliente da área financeira e você ajuda ele a se tornar mais eficiente, mais lucrativo. É assim que a gente roda o mundo e ajuda o mundo a evoluir. Mas quando a gente está falando de governo, de setor público, se a gente ajuda o governo a ser mais eficiente, a gente está ajudando o cidadão na ponta. Com certeza. Se a gente ajuda o governo a inovar mais rápido e trazer um serviço ao cidadão que é tão necessário, de uma maneira mais fácil dele utilizar aquele serviço, isso é cidadania na veia. Então eu digo para o meu time, cara, a gente tem um propósito animal, um propósito de ajudar, através da tecnologia, o Estado brasileiro a se modernizar e estar mais presente na vida das pessoas como elas precisam. E aí, quando eu falo disso, aí vem o tanto de energia que eu quero colocar ali. Putz, é muito legal esse propósito, eu quero dar o melhor de mim ali, eu quero sempre estar gastando melhor o meu tempo para realmente fazer com que aquela organização que a gente está tocando possa trazer esse impacto. Só que, por outro lado, eu tenho que equilibrar isso com toda a presença no que, para mim, é o mais importante. Então, eu comecei falando do trabalho, desse propósito, mas o mais importante para mim é a minha família. É, de fato, onde eu quero continuar gastando a energia de construir algo para sempre. O mundo profissional, eles vão ter fases. Vão ter fases onde você vai estar num determinado ponto, você pode ir subindo mais, tendo mais impacto. Em algum momento você vai se aposentar, em algum momento talvez você troque por uma outra profissão, por uma outra abordagem de impacto no mundo, mas a família está sempre lá. A família tem que ser o teu objetivo maior, e para mim é. Então a palavra equilíbrio eu trouxe porque é justamente onde eu tento ser o mais presente possível e estar próximo da minha família e ter ali um impacto para eles que eu posso trazer positivo, mas sem deixar de ter essa energia muito alta e trazer para dentro da minha empresa, para o meu time, o melhor de mim. Então, eu acho que o maior desafio nisso é o equilíbrio. É o equilíbrio. Certeza, não tenho nem o que comentar, realmente. Hoje a gente tem a tecnologia, a inovação e a tecnologia, né? E a gente ouve muito falar em startups. E como hoje se consegue trabalhar, definir uma trajetória de carreira com a inovação, a tecnologia dentro das startups? Poxa, pergunta muito legal e obviamente traz aqui um contexto de mercado, de transformação do mundo de negócios
que eu, pelo menos, valorizo e gosto muito. As startups, elas realmente vieram para ajudar a transformar o mundo, a transformar a maneira como nós funcionamos, como as empresas impactam o mundo. Elas trouxeram uma agilidade muito maior, buscaram usar a tecnologia para resolver problemas da sociedade, de empresa, dos seus clientes, dos governos, e com uma agilidade que grandes corporações, ou as corporações que nasceram ali, né, nos anos 60, 70, 80, 90, não tinham essa agilidade ainda. Então as startups vieram muito para dar o exemplo de como usar a tecnologia para resolver problemas que ninguém estava conseguindo resolver, ou resolver muito mais rápido alguns problemas que demoravam e que a gente não encontrava uma maneira de sair do outro lado. E as startups normalmente são conhecidas por terem estruturas menores, então essa agilidade vem muito disso, estruturas menos hierarquizadas. E eu acho que, além delas terem esse impacto muito legal de estarem criando soluções que têm impactado muito o mundo, né? Algumas startups viram unicórnios e causam uma disrupção completa em mercados, né? Obviamente, eu acho que todos aqui são usuários de Uber, a maioria já usou um Airbnb e conhece essas histórias tão famosas de como essas empresas mudaram totalmente o mercado no qual elas estavam inseridas. Mas quando a gente vai olhando mais o mundo que eu estou aqui no dia a dia, liderando um time de setor, da Oracle que atende ao setor público, a gente tem um trabalho muito próximo com as GovTechs, que são as startups focadas em governo, né, em levar tecnologia e inovação para o governo. E a Oracle tem um programa de aceleração de startups, de apoio e suporte a essas startups. Em governo, especificamente, nós fazemos um trabalho que vai muito além do trabalho somente assim de, né, dar um crédito em nuvem para os caras usarem uma infraestrutura na nossa nuvem e conseguirem processar, ou normalmente vem ali assim, algum set de apoios. A gente quer ajudar eles a entenderem o governo. Então a gente normalmente tem uma proximidade para buscar explicar como que se vende para o governo, como que você atua na complexidade que é você oferecer uma tecnologia para o governo e como você consegue encaixar uma GovTech nesse contexto. E, ao mesmo tempo, o governo tem evoluído muito nisso, tanto com legislações, como com áreas criadas especificamente para o fomento do impacto dessas startups e GovTechs no governo. Agora, a gente vai ter um lançamento muito legal, no dia 15 de março, um trabalho feito pela Oracle em conjunto com a Brasil Lab. Brasil Lab, que já é uma aceleradora e fomentadora de startups para governo, e a gente está lançando um novo mapa das GovTechs no Brasil. Então agora no dia 15 de março a gente vai ter um material muito legal. Quem nos acompanha depois a gente coloca ali um link para as pessoas poderem acompanhar esse lançamento desse estudo. É um estudo bem profundo e que vai dar uma visibilidade de como estão hoje as GovTechs no Brasil e qual é a capacidade que elas têm de impactar os desafios que o setor público vive. Então, cara, é um assunto muito legal e eu acredito muito no futuro que a gente vai trazer dessa parceria entre GovTechs, grandes empresas capazes de trazer tecnologias transformadoras como a Oracle e um governo que busca uma evolução, uma transformação e atingir o cidadão de forma mais rápida e dentro daquilo que ele realmente precisa. Se você está assistindo o episódio agora, a gente lançou hoje, dia 18 de março, então já foi lançado nesse lançamento que você falou. Então já está o link aqui embaixo, porque como a gente, para coincidir a nossa agenda, né, a gente sempre grava antes de lançar, então já está lançado. E Bento, e o fracasso e o aprendizado rápido, o crescimento profissional, qual a importância disso hoje em dia? Cara, que pergunta legal. Eu digo, eu converso muito com o meu time sobre isso, porque a gente está buscando, quando eu digo para eles, né, o propósito nosso é tão forte, é tão grande, e além desse propósito que eu mencionei para vocês de impactar o governo por meio da tecnologia, eu pessoalmente, e trago isso e compartilho com o meu time, um propósito muito grande de transformar a empresa que a gente está, de transformar constantemente a Oracle para que ela seja o melhor que ela pode ser como empresa. E para a gente ter esse papel transformador, é necessário você ter uma alta performance. Porque a performance ela ainda é um validador de tudo aquilo que você propõe de diferente. Então, tudo que a gente faz na vida, qualquer um que quer lutar contra o status quo, que quer mudar, que quer fazer as coisas de uma forma melhor, você sempre vai enfrentar resistências. E o resultado é uma das melhores maneiras da gente mostrar que aquelas mudanças fazem sentido. Então, para mim, propósito,
capacidade de transformar e de evoluir uma grande organização, elas estão ligadas a gente conseguir atingir esse nosso potencial máximo. E para isso, a gente busca realmente se superar o tempo inteiro. Aí, fala assim, isso quer dizer que a gente tem um ambiente, então, que não aceita erros, que não aceita ali o fracasso? Eu falo totalmente pelo contrário. Eu privilegio e falo, cara, aquele que não erra, é porque ele não está realmente testando o seu limite. Ele não está testando o seu limite. Quando a gente está fazendo o melhor que a gente pode, a gente sempre vai esbarrar no erro. Porque isso não é uma ciência exata. Você vai ali tentar fazer o seu melhor e você vai buscar caminhos e vai tomar riscos para chegar onde ninguém chegou que vão envolver o erro, vão envolver o fracasso, a falha. Né? Eu vou talvez transformar um pouco a palavra, eu não gosto de usar a palavra fracasso, porque ela parece uma palavra muito definitiva, né? Parece que deu errado, deu tudo errado, né? E eu acredito muito nisso, no erro e na falha. E eu acho que o erro e a falha, elas são necessárias em qualquer organização que quer se destacar, que quer evoluir mais rápido que as outras, que quer impactar mais o mundo. Então, aí fica também aqui uma dica para todos que estão nos escutando, crie um ambiente que realmente, da melhor forma possível, as pessoas se sintam à vontade para arriscar, para buscar aquilo que não está 100% certo se vai realmente lograr o êxito. Então, crie esse ambiente, porque se você criar um ambiente, você vai estar numa organização que vai buscar o que outros não estão buscando e vai atingir lugares que os outros não atingem, mas tem que ter uma cultura onde esse erro ele é bem-vindo. Agora, claro, com o aprendizado que ele traz. Ele traz o aprendizado, a gente pega isso, melhora a nossa abordagem e isso vem muito das startups. As startups, elas criaram modelos de negócio focadas nisso, em testar aquele modelo, ver o quanto que o mercado recebe bem. Se não deu certo, rapidamente corrigir aquele modelo, testar de novo. Então, o fail fast, né, que é uma palavra famosa que surgiu muito com o mundo de startups, ele hoje tem impactado muito todas as organizações. E aquelas que não estão olhando para isso vão ficar para trás. Aquelas que ainda são duras com erro, que não admitem, que o cara faz um negócio, não, se você errar, se você não atingir aqui a tua meta, você está na rua ano que vem. Cara, essas aí eu posso apostar aqui que não tem um futuro muito, muito bom. E você até começou a falar, né, da cultura, né? Tem uma cultura de inovação dentro da organização, dentro daquele negócio, né? Como é que a gente faz para a gente cultivar essa mentalidade? Porque eu penso até falando assim de filhos e empresa também, né? A gente cultivar uma mentalidade de empreendedor, uma mentalidade de você sempre estar inovando, né? Como é que a gente cultiva isso? Né? Legal. Eu acredito que você cultivar essa mentalidade de inovação, ela está atrelada, primeiro, ao que a gente acabou de falar, você ter ali um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para arriscar, né? E você criar uma mentalidade de coragem. A coragem ela é muito importante. Vocês já conheceram meu irmão. Meu irmão é hoje, para mim, assim, a minha maior inspiração em termos de coragem. Ele é um cara que decidiu transformar o mercado imobiliário brasileiro. Então, ele tem a sua imobiliária, ela nasceu aqui em Brasília, mas ele, desde o início, tem a visão e a coragem de fazer muitas coisas diferentes, porque ele não estava entrando numa trend de um mercado. Ele estava querendo pegar e olhar e falar, cara, esse mercado pode ser diferente. Ele pode ser melhor para os clientes, pode ser melhor para os corretores, pode ser melhor para as imobiliárias. Então, a coragem que ele sempre demonstrou é uma grande inspiração que eu carrego. E eu digo que assim, eu tenho a obrigação de ser mais corajoso ainda. Porque, putz, eu tenho uma grande corporação por trás. Eu tenho uma empresa como a Oracle que me dá uma plataforma para impactar. Então, a coragem que eu tenho de promover uma cultura de inovação, ela tem que ser maior. E essa inspiração que o meu irmão me dá, assim, eu penso nisso constantemente e busco, dentro de uma empresa grande, cultivar essa mentalidade. A mentalidade da gente ter coragem, da gente questionar, da gente buscar fazer as coisas de uma forma melhor e, principalmente, de uma forma mais sustentável no todo. Eu acho que a gente tem se falado muito sobre ESG. Eu acho que não é só uma sigla, ela é uma mudança completa da maneira que o capitalismo se organiza. Eu acredito muito nessa nova forma de se organizar, uma forma que você olha para todos aqueles que são impactados pela existência de uma organização
e você vê como que ela pode ser melhor para todos eles. A gente tem, obviamente, os acionistas que são fundamentais e eles são aqueles que injetam o capital para aquela organização continuar evoluindo, então eles têm que estar ali dentro daqueles que a gente olha como vai impactar, mas não podem ser os únicos. Então, o meio ambiente que você está inserido, ele é algo impactado pela organização, ele tem que estar no cerne da sua estratégia. O seu cliente, ele é a razão de existência da sua organização. Então, primordialmente, você tem que estar se organizando para entregar o que é melhor para ele. Então não é só pensar, não, cara, meu produto é bom, minha tecnologia é boa, porque ela é muito boa, você tem que ter minha tecnologia. Não. Você tem que entender o quanto que a tua tecnologia ajuda aquela organização a atingir os seus objetivos. A estratégia que ela está buscando, para que ela enxergue você como um verdadeiro parceiro estratégico e não como um fornecedor de tecnologia. Os teus profissionais, as pessoas que formam a tua organização, têm que estar no cerne de como você impacta o mundo. Então, eles não são recursos. Eu não gosto de falar nem recursos nem funcionários. Eles são seres humanos que estão ali para trazer o melhor deles e para receber o melhor da sua organização. Então, quando você analisa um negócio do ponto de vista de quão sustentável ele tem que ser em todos esses aspectos, para os profissionais, para a sociedade que ele está incluído, trazendo trabalhos como o trabalho que o Fábio faz tão bem, de um trabalho de voluntariado, de impacto social, né? Impactar a sociedade que está ao seu redor. A Oracle tem programas muito legais de educação. Então a gente tem um programa chamado Oracle Next Education, que é um programa de formação em tecnologia e empreendedorismo para jovens de baixa renda. E é um programa que tem crescido absurdamente no Brasil e na América Latina, tentando ali ajudar esses jovens que não têm acesso àquele conhecimento a terem o mínimo conhecimento necessário para já entrarem impactando no mercado de trabalho. E de uma forma basicamente sem custo, é um custo ali simbólico. Então, isso realmente tem fomentado e é legal a gente ver como as coisas giram. Porque jovens que já saíram desse programa já foram contratados por clientes nossos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é isso. É um programa só da Oracle? Não, não é. É um programa que a gente criou em parceria com os nossos clientes para que eles absorvessem essa mão de obra qualificada que está saindo desse programa de educação. Então a gente posiciona essa galera diretamente em contato com as empresas que estão precisando daquele conhecimento. Então eu acho que isso eu estou dando alguns exemplos para dizer o quanto que é importante você ter essa mentalidade de inovação, de desafiar o status quo, para poder ser uma empresa que impacte todos esses... a palavra em inglês é muito utilizada, apesar de eu não gostar de usar tantos as palavrinhas em inglês que o pessoal do mundo corporativo adora, mas os stakeholders, que são isso, todos aqueles que são impactados pelo seu negócio. Então, você conseguir criar estratégias sustentáveis que te levem a uma performance onde o mercado te valoriza, onde você cresça, mas que todos esses impactados tenham o melhor que a tua organização pode dar, isso hoje é inovador. Isso demanda coragem, isso demanda profissionais que estejam num ambiente que eles saibam que eles podem errar, que eles podem testar hipóteses. Então, criar esse ambiente, para mim, cara, é um dos grandes motivadores de vida. Assim, né? Você falou do Pablo, né? O Pablo, a empresa dele é 61 Imóveis. E falando de coragem, né? Bem corajoso. Quando aqui era tudo mato, né? Não tinha ar-condicionado, gravamos 50 episódios aqui sem ar-condicionado. Era eu e o Fábio, fazia tudo, desde gravação, arrumar aqui. Então ele já, desde o início, acreditou no nosso trabalho. É um parceiro nosso aqui no Lamparina Cash. E teve coragem, né? Com certeza. São os corajosos aí pela vida, né? Eu acho que esses que dão... o que é a coragem? É você dar cor ao agir, né? Coragem, né? Eu gosto muito de estudar isso, né? As palavras às vezes têm alguns mistérios assim bem importantes, né? Que a gente vê realmente na prática o que acontece, né? Você trouxe alguns exemplos aí de coragem e é isso mesmo. Eu acho que a gente aqui, o nosso objetivo aqui do Lamparina é ter coragem de trazer as pessoas, de as pessoas falarem a respeito delas, falarem... a gente quer trazer grandes profissionais aqui e elas pessoas linkar justamente o que ela faz de melhor com o lado ser humano dela também. Eu acho que isso é muito importante, né? Falando de Bento, de futuro,
Qual é a sua perspectiva diante da inovação, da tecnologia e desse mundo que a gente está vivendo tão acelerado, né? Mas o futuro está aí, né? É lógico que a gente pensa no presente, mas o futuro está o amanhã e a gente precisa estar planejando, precisa estar organizando diante da inovação e da tecnologia. Pô, legal. A tua pergunta falando de futuro vai me fazer uma ponte para eu falar de algumas crenças, de algumas coisas que de fato eu entendo que são necessárias para a gente lidar com esse futuro. Então, primeiro olhando do ponto de vista aqui da Oracle, do trabalho que nós realizamos, a gente enxerga que esse futuro ele demanda e ele vai exigir uma parceria cada vez maior do governo e grandes organizações com empresas que estão trazendo o melhor de tecnologia, o máximo que a tecnologia pode trazer de avanços, seja para o seu negócio ou para o governo. Então, essa sinergia entre a Oracle e os nossos clientes no governo, eu vejo como algo crescente e algo que não só me motiva, mas é essa visão de futuro que eu construo junto com o meu time e que eu compartilho com os nossos clientes de governo, contem com a Oracle para ser um grande parceiro da evolução do Estado brasileiro. Né? Contem com a gente para estar muito focado em como que a nossa tecnologia impacta diretamente o cidadão. E eu acho que a gente está numa jornada onde isso está crescendo. E como a tecnologia evolui numa velocidade cada vez mais rápida, quanto mais existe essa sinergia, quanto mais existe uma confiança na relação, mais essa tecnologia vai permear aquele negócio de uma empresa ou de um governo, de forma a permitir que essa empresa ou esse órgão governamental se adapte e até seja um dos direcionadores dessa evolução e dessas inovações e dessas transformações que vão continuar acontecendo de forma cada vez mais rápida. Da mesma maneira, para que a gente tenha essa sinergia e a nossa organização, a Oracle, capaz de ter agilidade, a proximidade, o entendimento do que o governo precisa, eu tenho que continuar olhando para o futuro, uma forma de que o nosso time tenha a capacitação, tenha as orientações, tenha o espaço e a confiança no trabalho deles para que eles continuem evoluindo cada vez mais rápido e fazendo com que essa roda possa girar na velocidade que o mundo vai girar. Então eu digo, a velocidade que as inovações vão transformar a nossa vida, ela não vai reduzir. E a gente pode entender essa velocidade, ser parte dessa transformação e direcionar para onde o mundo está indo. E aí, voltando, eu ia falar que faz uma ponte com algumas crenças. Sim. Tem duas coisas que eu acredito fortemente que são características, não é nem características, né? Elas são formas, né, da gente viver e que eu acho que são as bases para que a gente possa estar pronto para esse futuro. Que eu digo que é humildade. Então, humildade é uma dessas características que eu digo assim, ela não é mais uma coisa só de uma boa pessoa. O cara é humilde, o cara é um cara legal, o cara super humilde, o cara não se vangloria das coisas. Né? Cara, humildade, ela é necessária para você saber que o que te levou a ter sucesso até hoje não é o que vai te levar a ter sucesso amanhã. Que os conhecimentos que você tem até hoje não são suficientes para o amanhã. Que eu não sou bom o suficiente hoje para o que vai vir amanhã. Então eu tenho que ter a humildade de continuar aprendendo, de estar o tempo inteiro buscando novos conhecimentos, escutando as pessoas. Eu acredito muito que as lideranças de empresas hoje, a distância que existe do conhecimento e do impacto de um líder para uma pessoa que está na base é cada vez menor. Então, cada vez mais você tem que entender que está ali na tua empresa, conversar com as pessoas, tá pronto para absorver um conhecimento novo e mudar, às vezes, uma visão, uma opinião sua, seja por alguém que está sendo liderado por você, seja por alguém que seja o teu líder, ou por alguém que seja o teu par, ou por alguém que seja teu familiar. E que, para mim, especificamente, tem sido uma fonte de evolução profissional gigante. É meu irmão, a conversar com a minha esposa, que, nos últimos 5 anos vem num processo de busca de autoconhecimento, e nesse processo de busca de autoconhecimento dela, eu aprendi várias coisas que eu aplico na minha liderança. O meu filho, com 22 anos, que iniciou a carreira dele profissional nos últimos 3 anos, e que me ensina várias coisas que eu vou e aplico na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, eu acredito que essa humildade ela é fundamental para a gente estar pronto para essa evolução cada vez mais rápida do mundo. E a outra característica, essa eu digo que eu vou dizer que isso é um superpoder. E essa eu também falo para todos que estão nos escutando, gratidão
ela também não é algo só de uma pessoa assim, putz, aquele cara é muito grato, pô, que cara legal, cara. O cara sempre agradece por tudo e tudo. Educação, tem gente que confunde gratidão com cara educado. Cara, gratidão é um superpoder. A gratidão, e já está provado até, assim, tem estudos que cientificamente mostram o impacto no nosso cérebro de exercer a gratidão. Então, quando você exerce a gratidão, na hora, você está criando processos dentro do teu cérebro que te trazem felicidade. Então, mais do que ser uma pessoa... Gratidão é algo que faz muito melhor para você que está sendo grato do que para quem você está agradecendo. Então, e a gratidão, ela é uma maneira de você validar que você verdadeiramente é humilde, que você verdadeiramente olha para os teus arredores e busca em todos que de alguma forma te circundam aquilo que te alimenta e te torna uma pessoa melhor. Então, se você tem a humildade de fazer isso, obviamente você vai, por consequência, também olhar e falar, eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato pelas pessoas que me rodeiam, eu sou muito grato por estar aqui, ter a oportunidade de conversar no Lamparina Cast, aprender com vocês, né, refletir sobre as coisas que eu acredito. Eu sou muito grato, eu tenho um grupo de amigos, cara, que é uma bênção gigante. Amigos desde os 13, 14 anos. A gente se encontra todas as semanas na quinta-feira. Legal. Até hoje, há 20 anos. E é um grupo de amigos, cara, que óbvio, a gente brinca, a gente fala besteira, a gente joga pôquer, mas no final do dia, o mais importante desse grupo de amigos é a gente estar ali um pro outro. A gente escuta. A gente tem um espaço ali de confiança, onde a gente pode trazer qualquer assunto. E a gente tem pessoas das mais diversas ali, formações. Tem 2 psicólogos, tem um dentista, tem um cara do ramo de construção imobiliário, tem outro do ramo financeiro, tem outros 2 do ramo de tecnologia, outro do ramo de empresas de seguro, de saúde. Cara, um grupo de pessoas, mas que se amam, que estão juntos há muitos anos e que se influenciam positivamente, que cuidam um do outro. Então, cara, gratidão para mim e poder falar um pouco disso, dessas pessoas que estão ao meu redor, da minha família, do meu time. Cara, meu time para mim, as pessoas que estão comigo aqui em Brasília e algumas pessoas que não estão em Brasília são do meu time, cara, é algo que eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo, cara, que legal ter essas pessoas na minha vida, cara, que pessoas incríveis que estão ali e que trazem insights, que ralam e acreditam muitas vezes numa visão que você trilhou. Então, eu digo, cara, se vocês puderem colocar uma característica na vida de vocês, se não tiver forte ainda, é gratidão, porque ela é um superpoder. Ela automaticamente te leva a um patamar acima, a um patamar onde as coisas boas na tua vida vão fluir mais. Então... Interessante, né? Você vê o podcast mais humano. Então a gente tá trazendo aqui o Bento aí, um ícone aí na parte de tecnologia, de informações, de inovação, e trazendo o lado humano da história, né? É muito bom ouvir isso e ver isso, né? Achei muito sincero suas palavras, como que você lida com essas coisas, né? Um lado do familiar, o lado da empresa. Isso é muito interessante. Hoje a gente tem a inteligência artificial que veio para dominar o mundo, né? E hoje a gente vê que existem as carreiras e a necessidade dessas carreiras estarem em consonância, ou seja, estarem inteiradas da inteligência artificial. Como que isso influencia no setor da tecnologia? Como que existe a inteligência artificial, existe a carreira do indivíduo e a tecnologia está aflorando e a pessoa tem que lidar com isso para poder entrar dentro do mercado de trabalho, que não é fácil. Pô, legal, cara. Tua pergunta realmente mexe com o que é o tema que todos nós hoje estamos escutando, vendo, e quem ainda não parou para estudar mais, interagir mais com inteligência artificial, fica mais uma recomendação. Torne a inteligência artificial o mais próximo de você possível, porque é inevitável o impacto que ela vai ter na nossa vida. Então, para quem ainda não botou o aplicativo aqui, que você consegue conversar com a inteligência artificial, tirar dúvidas, escrever textos, validar, faça isso. Eu estava vi no celular do meu filho esses dias, que estava ali entre aqueles 4 ícones principais, estava ali um ícone que é onde ele acessa e ele troca uma ideia com a inteligência artificial. E eu digo, cara, isso é fundamental para o profissional do futuro. Entenda como lidar com essas tecnologias da forma mais natural possível. Eu digo tanto isso
como também quando a gente olha, está começando agora um lançamento de alguns óculos de realidade virtual, com realidade aumentada. Cara, essas tecnologias, elas vão continuar crescendo. Inteligência artificial vai continuar crescendo. Então, entenda que isso vai fazer parte do nosso mundo e mergulhe nisso de cabeça o quanto antes. Eu acho que isso para o indivíduo, para o profissional, para qualquer área, qualquer profissão, se aprofundem e conheçam mais o impacto que uma inteligência artificial pode ter no seu dia a dia. Você falou da inteligência artificial dominar o mundo. Eu gosto mais da ideia da inteligência artificial ajudar a gente a domar o mundo. Excelente, eu acho melhor também assim. Eu também. E aí, obviamente, que tem um pouco de crença, para quem gosta de escutar alguns TED Talks e isso, tem uns debates muito legais sobre as visões, sobre o que é o futuro da inteligência artificial. Tem gente que tem uma visão mais otimista, eu compartilho dessa, uma visão de que a inteligência artificial vem para potencializar o que nós temos como ser humano. E tem gente já que tem aquela visão um pouco mais que coloca ali o medo da inteligência artificial, ela tomar decisões sozinhas e o que isso vai trazer de impactos, alguns impactos negativos para o mundo. Eu acredito muito que a inteligência artificial vem para potencializar o que nós temos de melhor. Né? Agora, vai depender de como que nós vamos ensinar essa inteligência artificial, como que nós vamos usar ela. Então, eu acredito nesse futuro. Olhando já para o lado profissional, de empresas, o que tem acontecido hoje, a gente vem numa crescente do uso da inteligência artificial nas organizações. A Oracle hoje é um dos maiores expoentes de tecnologias que suportam o uso da inteligência artificial para ajudar os nossos clientes, os governos, a justamente impactarem mais aqueles que eles precisam, seja o cidadão, seja o seu cliente. Então a Oracle tem uma abordagem tanto do ponto de vista de colocar a inteligência artificial generativa dentro de aplicativos de negócio. Então, nós temos uma linha toda de aplicativos que são os ERPs, que são responsáveis por gerir toda uma empresa, o HCM, que é de gestão do capital humano, então que é todo um suite de aplicações que ajudam as empresas a gerenciar os talentos, os capitais humanos, e a gente já tem dentro dessas tecnologias hoje a inteligência artificial generativa ajudando essas empresas a usarem melhor essa tecnologia e essas tecnologias impactarem ainda mais o seu negócio. E aí tem um outro lado importante da inteligência artificial, que é toda a infraestrutura necessária de tecnologia para rodar esse volume tão grande de dados, que são os dados que alimentam os modelos de inteligência artificial. E nisso a Oracle saiu na frente, de fato, em parcerias com a NVIDIA, uma empresa que muitos aqui já conhecem, ficou muito famosa no início por fabricar placas de aceleração gráfica. Então, todo mundo que tá do mundo dos games e gosta, desde lá dos anos 90 já lembra das placas da NVIDIA, mas ela evoluiu para algo muito além disso. Então hoje ela é a empresa que realmente mais se destaca por colocar ali as placas, os processadores, as GPUs, capazes de rodar com eficiência cargas de inteligência artificial. E nessa parceria a Oracle hoje tem o maior supercluster capaz de rodar modelos e ensinar e treinar modelos de inteligência artificial que viabilizam o uso em grandes organizações. Então, assim, inteligência artificial é um mundo que a gente poderia falar por horas, né? E principalmente os impactos, mas eu vou me ater a esses dois pontos. Eu acho que o mundo dos negócios hoje está sendo muito impactado. Para quem, obviamente, está tendo dúvidas sobre isso, tem muita gente na Oracle pronta para ajudar, para conversar, para mostrar os caminhos de como usar isso na sua empresa ou no governo. E como eu disse, né, do lado pessoal, eu acho que já não é mais uma escolha, é uma necessidade. A gente tem que aprender a lidar e usar e deixar que aquilo nos ajude a estar num potencial ainda maior. Porque é aquilo, você tem ali uma ideia, um texto. Hoje você coloca ali, ele vai te dar alternativas, vai te dar uma outra sugestão, vai te dar um jeito de melhorar aquele texto. Aí você fala, putz, cara, esse texto aqui é para atingir um público mais jovem. Como é que tá essa linguagem? Putz, aí você vai, roda ali e ele já te dá uma linguagem melhor para um público mais jovem, que não quer dizer que você não conseguiria, mas talvez você demorasse mais tempo. Então, eu acho que o uso da inteligência artificial, cara, é o futuro. Toda tecnologia que favorece um grande impacto, né, principalmente na mudança de hábitos de vida, né, geram isso, né? Pô, será que isso é positivo, né? Diversas opiniões, assim, né? Alguns ficam mais preocupados que podem trazer impactos negativos e, assim, outras pessoas impactos positivos. Eu vejo, assim, que a inteligência artificial, principalmente depois que passou a pandemia,
que você falou, né? Encurtar o tempo. Pô, se eu posso fazer um texto que demoraria, às vezes, 1 hora, eu consigo fazer em 5 minutos. Pô, eu vou ter 55 minutos que eu teria que gastar, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E eu acho que, assim, isso é muito importante, as relações humanas, né? A gente está num mundo muito acelerado. Meu pai falava, né? Meu pai fala assim, que antigamente ele trabalhava bem menos para ganhar mais. Geralmente era assim, tanto que chegava sexta-feira, ficava até domingo tranquilo, curtindo a família, durante a semana também que saía, e assim, trabalhava, tinha seu ganha-pão e tudo. Hoje em dia, tá tudo muito mais acelerado, porque a gente tem que fazer muito mais coisas, né? E tem coisas que a gente não precisa ficar ali, vamos dizer assim, né, com a mão na massa, né? A tecnologia pode nos favorecer até para a gente ter mais qualidade de vida, né? E falando de inteligência artificial, a FIBO é uma inteligência artificial, é a nossa parceira aqui no Lamparina, onde ela apresenta o podcast, tá? É o atual patrocinador do Lamparina Cash. E que tem um propósito muito legal, muito né? legal. Muito legal, exatamente. Deles, né? Ela cria uma trilha de estudo para quem está estudando para o Enem. E assim, muita gente faz o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, aí vai estudar, às vezes decide fazer, por exemplo, um curso, medicina, engenharia, cursos que exigem mais estudo. Às vezes a pessoa vai gastar ali uns 2, 3 anos só estudando e muitas vezes estuda muitas coisas desnecessárias, né? Que o FIBO ele vai conseguir te dar a rota. Exato, cara, trabalhei isso. Enquanto mais você usa a plataforma, mais inteligente ela fica. Legal. Ela mais conhece, né? Legal. Ela faz, na verdade, também um aprendizado personalizado. É isso que o Vitor falou, né? Ela te dá essa opção de, o que você precisa estudar? Isso. Então, ela vai te direcionando para isso. Além do suporte que tem, o suporte técnico, tem os planos de aula que são direcionados para você. Então, vale a pena você ir para a FIBO. Não é só jabá, não. Realmente, a ferramenta, a gente falando de inteligência artificial, você realmente... Ela tem um trabalho que foi feito da neurociência, estudando justamente qual a adaptação que o aluno tem que ter para que tenha êxito nos propósitos, né? Junto do vestibulares e do Enem. Então entra lá na FIBO Enem, no Instagram FIBO Enem, que lá entra como diz, no perfil, na bio da FIBO Enem, no próprio Instagram que você vai lá, vai ser direcionado para você chegar nessa plataforma que tem muito para somar você que está estudando para vestibular, para o Enem. Entra lá. FIBO com você. E o Bento falou, né, da gratidão, né? A gente é grato à FIBO. E a gratidão, eu vejo que ela é uma coisa assim... Ela não é um status, sou grato. Ela é uma coisa que você constrói todo dia. Um dia eu sou grato a isso, hoje eu posso ser grato àquilo. E assim cada dia a gente pode ser mais grato pelas coisas, né? E às vezes a gente não está tão bem assim. Se a gente pegar e escrever assim, um dia eu estava conversando com minha esposa assim, Ana Vitória, desculpa, mas eu vou falar isso que não vou falar, não vou expor, não vou expor nada assim, mas assim, o dia a dia às vezes a gente se depara em momentos que a gente não está tão feliz, né? Aí eu fiz uma coisa para ela, assim, falei, cara, tá, escreve aqui, a lista, o que tá ruim? Cara, perfeito. Pá. Aí eu falei, não, aí ela chegou em 15, eu falei, não, pode mais, só tem 15 coisa ruim, né? Que isso? Não, cara. bota, vai. Aí ela foi, aí chegou em 20 e poucas, né? Aí você, tá bom. Aí aí eu falei, beleza, eu falei, aí agora eu quero que você comece a listar as coisas boas. Aí ela começou, primeiro não saía nada, assim. Claro, você tá ali naquela energia do... Isso foi um exercício que eu e ela a gente tava fazendo, cara, né? Animal. Aí ela foi, pá. Aí quando engatou, né, começou a ver as coisas, que eu acho que é a sintonia, né? Quando a gente muda a sintonia, né? Isso, exato. Aí, sei lá, foram umas 30 e poucas, assim. Aí eu falei, não, tá bom. E aí a gente vem falando daquele também do senso crítico, né? Sim. Meu pai me deu muito isso, assim, de cara, você não precisa ter a mesma opinião que eu, você pode ter sua própria opinião. Aí ela tinha colocado 22 coisas ruins. Aí eu coloquei 47, assim. Escolheu bem mesmo. E depois encontrei, assim, 60 e poucas positivas. Que legal. Assim, foi uma dinâmica que a gente fez, assim.
E querendo ou não, às vezes a gente não tá tão bem, pega uma lista, lê aquela lista de coisas que a gente agradece. Porque realmente, às vezes, a gente não consegue reconhecer, a gente não tem humildade momentânea suficiente para chegar e reconhecer aquelas coisas. Então, a gente pegar ali, pô, deixa eu olhar aqui, pô, realmente, pô, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo. Né? Esse merece olhar para a câmera e dizer para todo mundo, porque essa tua dica é maravilhosa. Eu já tinha passado por discussões parecidas dentro de casa também, de conversas sobre isso. E também eu já tinha falado com algumas pessoas que estão com decisões profissionais para tomar, muito de colocar, ou que estão isso, né? Putz, cara, tô meio chateado com tal coisa aqui. Falei, não, então beleza, coloca numa lista isso. Quais são as coisas que você não gosta hoje, que estão te incomodando? E quais são as coisas que você gosta no lugar que você está? Eu acho que esse exercício de colocar no papel, cara, é fundamental, muito legal. E você conectou com gratidão. É isso. Esse papel e esse poder que a gratidão tem na nossa vida, ele é muito forte. Então, isso só de botar no papel, cara, e você olhar tanta coisa boa que a gente tem, cara, tantas pessoas boas, tantas situações, desde disso de, pô, a gente está aqui num papo que, pra mim, tá sendo inspirador e muito gostoso de estar aqui. Pô, isso aqui já tô grato. Mas daqui a pouco eu vou estar comendo uma comida que pode estar uma delícia. Pô, vou estar grato, cara, que comida gostosa, cara. E daqui a pouco eu encontro uma outra pessoa que me dá um abraço, cara. Pô, um abraço. E, porra, que massa que eu ganhei esse abraço. Aí você começa a ver, cara, tanta coisa legal que a gente tem pra ser grato. E a energia que vem. Você falou sintonia. Que gera, né? Eu gostei muito da palavra de sintonia também. Mas essa energia que gera de você se sintonizar nisso aqui... Vibra em outra frequência. Você vibra em outra frequência. Total. E para quem, né, tem muita gente que gosta de estudar um pouquinho mais, tem muita gente olhando para essa questão do impacto que da energia tem, mas mesmo sem entrar em qualquer estudo, eu acho que tem uma questão aqui que a gente sabe que você sente. Pô, qualquer um que já entrou numa casa que a galera tá brigada, que tá um clima ruim, você entra lá na casa de um amigo seu, os pais estavam brigados, cara, você sente... Putz, cara, que vibe ruim aqui, né? Tá. E do mesmo jeito, quando você entra, como eu que entrei aqui no Lamparina, caraca, que energia boa desse lugar, velho. Vocês estão sorrindo, vocês estão... Então, eu acredito muito que a gente se conscientizar sobre onde que a gente se sintoniza, qual a energia que a gente escolhe se sintonizar, cara, ela muda todas as tuas relações. Ela muda o resultado final daquilo que você quer. Então... E aí fica outro ponto aqui para quem está nos escutando. Vai entrar numa conversa, vai entrar numa reunião com o cliente, numa reunião com o teu chefe, ou numa conversa com a tua esposa, onde você vai ter uma conversa difícil. Cara, tenta se sintonizar numa energia boa. Saiba que se você entrar numa energia mais positiva, você influencia aquele ambiente de forma positiva. Eu hoje tenho realmente esse hábito de conscientemente olhar para as pessoas do outro lado da mesa e desejar que elas tenham um pouco da minha energia boa que eu estou emanando. Desejar que aquilo seja genuíno. E que aquela conversa, aquela interação que a gente está tendo, seja para o positivo. Não seja realmente para a gente ir para algo melhor para todos. Então, assim, eu tento me conscientizar de que a minha energia fale isso. Porque eu acredito muito nisso. Isso tem muito, Bento. Isso aqui, aconteceu isso com a gente, eu acho que é importante... Nós tivemos, é lógico que tiveram grandes entrevistados aqui, né? E foram muito bem-vindos e serão muito bem-vindos. Teve a senhora, a professora Maria do Amparo, que esteve aqui. E quando ela trouxe uma energia aqui diferente, uma vibração diferente, o Lamparina Podcast, ele mudou. Ele mudou, ele viralizou nas redes sociais, ele deu um movimento diferente. Então, nós acreditamos muito nisso. Eu acho que isso é muito legal. Essa nossa conversa que hoje a gente trouxe aqui, falamos de tecnologia, de inovação, de carreira, falamos de seres humanos, falamos de sentimentos. E uma coisa muito boa, eu quero aqui concluir esse nosso bate-papo aqui, né? Falando de um texto feito pelo seu filho, eu acho que foi muito legal, mostrando um pouco quem é você. Bento Bueno possui uma notável habilidade em ser, num ambiente profissional, o que é na vida pessoal. Sua genuína busca pelo desenvolvimento humano reflete-se de maneira vibrante no estímulo ao crescimento daqueles que compartilharam sua jornada, seja ela profissional ou pessoal. Além de ser um profissional exemplar, Bento é uma daquelas pessoas que todos apreciam ter por perto. Sempre alto astral, alegre e divertido. Ele é um atleticano de corpo e alma. E não há nada tão especial perfeito, né? quanto assistir a um jogo do Galo com a família.
Falando em família, esse é um dos pilares fundamentais em sua vida, seja como pai, filho, marido ou amigo. Ele está sempre ao lado de quem ama, incentivando, apoiando e vibrando junto. Este é o Bento Bueno. Muito bom. Muito bem-vindo aqui ao Lamparina. Obrigado. E uma excelente entrevista foi aqui. É uma conversa, né? Uma conversa, não foi nem entrevista, foi uma conversa, eu acho que é melhor assim, né? A entrevista fica muito formal, né? Esse bate-papo, essa conversa aqui muito boa aqui. Na verdade, era só agradecer Fábio, e assim, é muito legal, eu não tenho como não me emocionar um pouco quando você lê esse texto, porque significa muito, muito, muito para mim, né? É o maior significado da vida para mim, é a família, né? É o meu filho, a minha esposa, minha mãe, meu irmão. Eu até brinco, eu falei assim, eu sei que isso era coisa da época da Xuxa, quando ela falava, quer mandar beijo para quem? Quem assistiu Xuxa lembra disso. A minha vontade é essa, é de falar, cara, eu quero mandar beijo para minha mãe, para meu pai, porque, e não é da boca para fora, é porque realmente são pessoas que, se eu sou qualquer coisa que eu sou hoje, é por conta dessas pessoas, é por conta da minha família, dos meus amigos, dos amigos que eu fiz no mundo profissional, do meu time. Então, exercendo na prática essa gratidão, assim, obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo, pelo lado de trazer realmente para um público maior o quão importante é a gente olhar o lado humano nosso. Eu acho que tem um mundo que, quando você olha a notícia, você tem muita coisa ruim, muita coisa difícil. A gente tem um mundo que precisa se transformar muito. E eu acredito muito no papel que vocês estão exercendo, de levar o lado humano para muitas pessoas. Torço muito pelo sucesso de vocês. Contem comigo aqui como um parceiro. E parabéns, gente. Obrigado de novo por me receberem aqui. Bento, para mim está sendo uma honra poder estar fazendo esse bate-papo contigo. Todo episódio a gente chama que é especial porque realmente é especial. A gente cria um roteiro aqui, mas a conversa vai acontecendo, né? A gente tinha inicialmente pensado em falar outras coisas, né? E chegamos até aqui, então tá sendo bem legal. E você falou muito do líder, né? E quando eu falei dessa lista, né? Eu acho que o líder ele tem quase que um dever de estar sempre com isso presente, né? Na cabeça, assim. Porque quando a gente tá fazendo um trabalho, né? Às vezes tem um erro, acontece alguma coisa com a nossa equipe e tal, só que às vezes a pessoa ela não foi por querer aquela coisa que aconteceu, né? E quando a gente lembra daquela lista, pô, a pessoa já fez isso, aquilo, é quando você olha, pô, é um erro? Mas isso não vai significar, né? E falando até desse texto, assim, fiquei bem emocionado também. O papel do líder pode ser na parte pessoal, na parte profissional, assim, com a mensagem, o que você pode falar para o pessoal? Olha, para dar uma mensagem final, eu digo, tratem e sejam com os times de vocês, com todos aqueles que estão ali sob a liderança de vocês, com o coração e com a alma. Coloquem isso em primeiro lugar. Coloquem o melhor que vocês tiverem de vocês para essas pessoas que estão ali, né? Ajudando elas a enxergar um caminho de futuro, um caminho que possa ser de evolução e de felicidade para essas pessoas. E o caminho profissional, o quanto vocês vão impactar no business que vocês estão, é um caminho que vai estar diretamente ligado, o sucesso disso, com o sucesso dessas pessoas. Com quanto mais felizes e quanto mais elas evoluírem, mais encontrarem um propósito, melhor vai ser para o seu negócio, para os clientes de vocês, para elas. E, em último lugar ali, melhor vai ser para você como líder. Então, coloque esse amor, esse carinho naquilo que você faz. Eu tô com a camisa que fala, né? Be kind, be good, mas é por isso, cara. Seja bom, seja legal com as pessoas, seja generoso. Traga realmente ali o melhor seu. E, claro, nós somos todos humanos. E os líderes também, nós também erramos. Nós também queremos muitas vezes levar uma mensagem, uma energia. Às vezes a gente não está naquele melhor dia. Tenham paciência com vocês mesmos. Saibam, né, que a gente tem os altos e baixos, mas busquem sempre esse caminho de cuidar das pessoas, de inspirar as pessoas e de desenvolver aqueles seres humanos que estão sob a liderança de vocês. Excelente. Bento Bueno. Bento Bueno, mais um episódio do Lamparina Cash.
De boa pai. A minha é de boa pai. Podia ser de isso. boa avô, né? De boa avô. Então você ainda que não segue as nossas redes sociais, lá nossos episódios completos, você pode ver no YouTube, nossos recortes, tanto no Instagram como no TikTok, né? Que a maioria dos jovens hoje, como nós, né? Também frequentamos algumas redes sociais. E o Lamparina Cash acontece na capital federal, no coração deste Brasil. É com você, Lamparina Cash. Um abraço a todos. Valeu.